Enfim, de pé, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Apocalipse 15:3. Tudo começou quando, após a aquisição de um terreno ao lado da igreja em 2004, com certa vantagem no preço e parcelas, o irmão Ademar, na época presbítero de Nova Olímpia, cogitou a possibilidade de construir um barracão para a realização de eventos da igreja. Depois de certo tempo, os irmãos Sebastião e Ademar sugeriram a aquisição de tubos de aço para a confecção dos pilares. Os tubos foram cedidos pela empresa Usinas Itamaraty, produtora de álcool e açúcar da região, uma vez que eram considerados como sucatas da empresa. Após a solicitação dos tubos, chegou a hora de confeccionar os pilares e tesouras. Para essa obra, contamos com o profissionalismo do diácono em Nova Olímpia, irmão José Edilson, que com sua experiência foi moldando cada pilar e tesoura, ficando prontos para serem erguidos. José Edilson contou com a ajuda de sua esposa, dos irmãos Edimário e Edinaldo e outros também. Mas faltava a legalização do terreno junto ao cartório de registro de imóveis, e por tratar-se de necessidade de realização de inventário, a burocracia não deixou segurança para que a igreja construísse ali o barracão tão sonhado. Sendo assim, os pilares e tesouras ficaram empilhados num período de quase 10 anos, tornando apenas um sonho o levantamento dos mesmos para formar o barracão. Nesse intervalo, houve a contratação de uma empresa para começar a obra, mas devido à ineficiência no serviço que estava sendo realizado, foi preciso paralisar, além do custo que teria que despender, sem contar com serviço de qualidade. Lá se foi mais uma ponta de esperança de ver um barracão levantado. Esse fato ocorreu após ter decidido construir no mesmo terreno do salão da igreja, deixando assim o terreno ao lado, então com pendências documentais para um posterior estacionamento. Quando então, no final de 2013, a empresa Usinas Itamaraty despediu o nosso presbítero Sebastião, que trabalhava há mais de 20 anos. Sendo assim, o irmão Sebastião então procurou outro meio para obter renda para o sustento da família. Investiu na aquisição de um caminhão com carreta e, enquanto a papelada corria, resolveu mexer nas estruturas de aço que se encontrava ali no pátio da igreja. Começou a retirar uma a uma das estruturas, abrir as valas e fincar os pilares. Estava só. Às vezes, seu filho Isaac, 19, ajudava. O que podíamos observar desse ato era um homem todo vermelho, queimado do sol. Eram uns dias antes do período das chuvas. Surgiram alguns pilares levantados e depois um alicerce. Daí começamos a orar com mais persistência e a obra deu um grande passo. Para completar, um grupo de irmãos foram liberados de férias. Nesse período, resolveram fazer mutirão, formando assim os guerreiros, pois os valentes já existem. São os irmãos que trabalham no acampamento em Poçorel. Sebastião, seu filho Isaac, e Pedro, Itamar, seu filho Daniel, Edinaldo, seu filho André, José Roberto, Beto, Edimário, Samuel, Bernardo, seu filho Erinaldo, Agostinho e o missionário Ademar, que experiente na parte de tesouras, veio contribuir. Elias, seu filho Mateus, e também contribuíram com um dia de trabalho, formando assim os guerreiros. Para a surpresa de todos, os pilares foram levantados. As colunas, que necessitavam de enchimento, foram feitas. Resolveram cobrir e em poucos dias estava com a cobertura completa. Daí, houve um ânimo geral para fazer o contrapiso também. Surgiram voluntários, com 1, 2 e muitos sacos de cimento.
areia, dinheiro em espécie, até contribuição do irmão Nil e família de nobres. Começaram a trabalhar no contrapiso. Hoje, o barracão é algo que representa uma conquista para a igreja de Nova Olímpia, não em seu aspecto físico, mas pelo suprimento de Deus na vida dessa igreja e pela união de forças dos irmãos que deram seus dias de férias que poderiam usufruir com sua família para a obra do Senhor, e pela admiração de todos ao ver quanta dedicação por parte desses guerreiros, que não se preocupavam com o horário, com o sol e depois com a chuva, para que essa obra chegasse onde está. Desejamos todas as bênçãos de Deus na vida desses irmãos guerreiros e dos demais irmãos que contribuíram de uma forma ou de outra, principalmente através de orações por esses servos. Agradecemos a Deus pela proteção durante a obra, por ter protegido Isaac de uma gravidade maior e ter sido apenas uma lesão superficial nas costas, por ter protegido o Samuel também, por ter sido somente uma lesão superficial na cintura, nada de acidentes, além desses 2 sustos. Agradecemos a Deus pelo vigor e forças concedidas a esses guerreiros e que Deus os preserve para a sua obra. Agradecemos aos guerreiros, aos seus filhos pequenos, chamados os trituradores, que só voltavam ao trabalho quando o lanche acabava, mas que eram considerados gigantes, pois acompanharam os irmãos durante toda a obra. Agradecemos às irmãs que trouxeram lanche, almoço e entenderam a ausência do esposo, mesmo estando de férias. Enfim, agradecemos mais uma vez ao nosso Deus, admirável em todas as suas obras. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas.